Olá, bem-vindos a mais um Minutos de Mediação. Hoje eu trago para vocês a minha entrevista no Jornal da Assembleia Legislativa, na TV Alesp. É um jornal bem interessante, com assuntos do momento, e eu falo sobre a utilização dos meios alternativos de solução de conflitos. Falo também sobre uma questão muito debatida atualmente por uma fala do nosso presidente, que é o fato do príncipe, né, o fatos príncipes. Qual a minha opinião sobre a aplicabilidade dessa possibilidade jurídica contida na CLT, entre outras questões dos meios alternativos. Então segue aí a minha participação na TV Alesp e eu espero que vocês gostem. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a advogada Márcia Reich. Ela nos fala sobre a ampliação e utilização dos meios alternativos de soluções de conflitos, a famosa mediação. Doutora Márcia, seja muito bem-vinda à Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Obrigada pelo convite. Doutora, é importante, né, nesses tempos aí de pandemia da Covid-19, a gente explicar um pouquinho para o telespectador que nos acompanha o que é a mediação, como funciona esse ramo, né, que é dentro dos processos. Aliás, na verdade, ele pode até simplificar os processos, né? Conta um pouco como funciona esse processo, doutora. Daqui a pouco a doutora... Pois não, doutora. A mediação... Daqui a pouco, o processo de mediação, ele não é novo. O processo de mediação é uma coisa que já existe há alguns anos. Ele está dentro dos meios alternativos e voluntários de solução de conflitos. E só que em 2010, ele vem com mais força, depois da Resolução 125 de 2010, que é exatamente para incentivar esse desafogar do Poder Judiciário. Então, com essas medidas alternativas, né, as pessoas podem buscar soluções menos gravosas para os seus problemas. Os problemas que já estão no Judiciário, por força da alteração do Código do Processo Civil em 2015, onde entra o artigo 334, elas são praticamente obrigadas a participar de uma sessão de conciliação antes que o juiz efetivamente faça a instrução desse processo. Então, é essa mediação que a gente tanto incentiva para que desafogue o Poder Judiciário. Agora, doutora, foi citado recentemente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que os empresários que se sentissem prejudicados pelo fechamento dos comércios e empresas por ordem dos governos estaduais e prefeitura poderiam invocar o fato do príncipe previsto na CLT. O que seria esse tal fato do príncipe? Qual o seu olhar sobre essa possibilidade? Bom, o fato do príncipe, o factum principis, ele remete à possibilidade de atos pontuais. Então, quando alguém se vê prejudicado por uma determinação do governo que atrapalha a sua renda no seu negócio, no seu jeito de trabalhar, ele pode arguir isso e pedir para que o governo seja responsável pelo prejuízo que ele está tendo. Só que no caso agora da pandemia, o meu olhar é que ele não pode ser aplicado, porque é um fato de força maior, é um motivo de força maior. Ninguém está mandando você fechar o seu comércio porque eu não gosto do seu comércio, e sim porque o objetivo maior é salvar vidas. Então, o fato príncipe seria como, por exemplo, uma época que teve a cidade bonita, a cidade limpa, que tiraram os outdoors. Então, nesse momento, as empresas que trabalhavam com esse ramo de trabalho e que foram obrigadas a fechar suas empresas definitivamente, não podem mais trabalhar com isso, aí sim poderia se arguir o fato do príncipe. Mas agora não, agora nós estamos num momento de pandemia, onde o objetivo maior é salvar vidas, e esse fechamento é sazonal, é por 2 meses no máximo, e o governo tem projetos que estão auxiliando as pessoas nesse momento. Então, eu entendo que neste caso não é cabível usar o fato do príncipe.
Doutora Márcia, bom dia, tudo bem? Aqui é a Amanda. A senhora citou, né, que são formas alternativas de resolver os conflitos, né? Até uma ajuda para desafogar o judiciário. A gente sabe que tem 4 formas alternativas, que é a autocomposição, conciliação, mediação e arbitragem. Será que a senhora poderia assim, explicar de maneira sucinta e para quem está nos acompanhando aqui na Rede Alesp entender um pouquinho melhor quais são esses meios alternativos de soluções de conflitos? Claro. Bom, a autocomposição, as pessoas sozinhas vão entrar em um determinado acordo. Tá? Então, eu não preciso de um terceiro facilitador. As próprias pessoas que têm o problema sentam, conversam e resolvem, né, essa questão. Já a conciliação e a mediação, embora elas sejam muito parecidas, elas têm uma sutil diferença, que é a conciliação. Nós temos que pensar que nós temos problemas que não envolvem a emoção, enquanto que na mediação nós temos problemas que envolvem a emoção. E como eu posso diferenciar? Num primeiro momento, uma questão de renegociação de aluguel seria uma conciliação, enquanto um divórcio, pensão, filhos, seria uma mediação. No entanto, no momento que nós vivemos hoje, eu entendo que até uma renegociação de locação é uma mediação, porque está envolvendo, sim, questões emocionais. Então, é uma linha muito tênue entre o que é mediação e conciliação. E eu sempre oriento os meus alunos nos cursos que você nunca pode pré-estabelecer o que vai ser aquela sessão, se é conciliação ou mediação, mas sim entra, senta e observa o caso, porque às vezes pode confundir um pouquinho, mas as regras são as mesmas. Um terceiro facilitador que vai auxiliar as pessoas na conversa para que elas cheguem num acordo. A arbitragem substitui totalmente o Poder Judiciário. Um árbitro da confiança das partes é nomeado por elas para resolver a questão delas. Então, o árbitro é um juiz de fato e de direito no momento da arbitragem. Então, essas são as principais diferenças entre esses institutos. Doutora Márcia, a senhora acredita que depois dessa pandemia as pessoas podem buscar, né, pode acabar se tornando um hábito, buscar meios alternativos para a resolução de conflitos e assim até evitar, né, chegar de fato ao judiciário? Bom, eu tenho uma caminhada no direito que esse ano completou 41 anos de advocacia mesmo. Então, eu vejo que nós, né, os advogados que se formaram comigo, eles foram preparados para o combate. Eles tiveram sempre muita resistência para se adequar a esses novos meios de solução de conflitos. No entanto, com essa situação da pandemia, nós acabamos não tendo muita opção. E aí, esses meios começaram a praticamente ser impostos, porque ou eu levava isso para uma solução privada de mediação ou conciliação ou arbitragem, ou eu estava com o Poder Judiciário fechado. Ou eu vou fazer uma mediação, uma conciliação online, ou eu não vou poder fazer nada. Então, praticamente, essa situação nos obrigou a ter um olhar um pouco mais doce para esses meios alternativos de solução de conflitos, onde efetivamente nós podemos resolver com qualidade e segurança as nossas questões. Então, eu entendo e tenho percebido pelo próprio Tribunal de Justiça, onde já se remetem processos para câmaras privadas, para essa solução de problemas, né? Eu já percebo que isso houve uma grande modificação e, com certeza, nós não vamos dar um passo para trás. Esses meios alternativos estão conseguindo efetivamente o seu lugar no mundo jurídico e, provavelmente, eles vão ser a primeira opção daqui para frente ao judiciário. Porque quando você experimenta esses meios alternativos e percebe que eles são muito mais fáceis, mais totalmente seguros e dão essa segurança jurídica que se buscava no judiciário, e você consegue essa segurança jurídica nesses meios alternativos, não justifica mais você ir para o judiciário. Além do que, os advogados são protegidos pela Ordem dos Advogados do Brasil e eles ganham seus honorários tal qual se tivessem ido para o judiciário. Então, nada mais justifica ficar no meio do mar de processos do judiciário quando eu posso
levar para uma Câmara Privada ou uma Câmara Privada vinculada ao Tribunal de Justiça para solucionar esse problema. Então, eu acho que é um caminho agora sem volta, é a hora e a vez dos meios alternativos de solução de conflitos. Doutora Márcia, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada, doutora Márcia. Imagina, eu que agradeço. Esta foi a doutora Márcia Reich, que falou aí sobre conciliação em tempos aí de pandemia do coronavírus. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é segunda-feira e você fica aqui bem informado com as notícias do Legislativo Paulista.